Estamos aqui para mais um episódio do Flex Flow Podcast. E dessa vez eu tenho a honra, né, de contar aí, né, com a participação não só do Guilherme, meu parceiro de Flex Flow, mas também do Gilson Brito. O Gilson, né, que é uma pessoa especial para mim, nascida quase no mesmo dia, na mesma hora, né? Então aí temos algumas horas de diferença, né, de um dia para o outro aí no nosso nascimento. E hoje a gente está aqui para falar de um tema super importante, um tema que pode ser até bastante polêmico, né? Quando a gente fala de consciência no agronegócio. Para muitas pessoas, consciência no agronegócio pode parecer até dois termos um pouco conflitantes, né? E talvez seja por isso mesmo que a gente decidiu fazer esse podcast, né? Justamente por esse potencial de conflito que o tema tem, e principalmente pelo fato do Gilson, pessoa que, para mim, é um representante, é um ícone, né? Dos dois termos, né? Tanto da consciência, né, quanto do agronegócio, né? Talvez o Gilson seja a pessoa, né, que eu conheça hoje que mais entende aí do agronegócio brasileiro, né? E, além de tudo, é uma pessoa extremamente focada, né, no autodesenvolvimento, no autoconhecimento, na evolução, né, com uma abordagem muito profunda de desenvolvimento humano, né, desenvolvimento espiritual. Então, assim, eu acho que é a pessoa certa para a gente colocar esses dois temas aparentemente conflitantes, um de frente para o outro aí, e começar essa nossa conversa. Gilson, super bem-vindo ao nosso Flex Flow. Muitíssimo obrigado, Zé. Prazer, Luiz, estar com vocês aqui. É uma satisfação, sabe, partilhar momentos assim com seres humanos diferenciados, né? Eu sempre digo que os nossos encontros nunca são fortuitos. A gente tem que ser um pouco mais atento para descobrir o que está por trás deles. Então, estou muito satisfeito de estar aqui nesse espaço que vocês criaram aí, que não contribui menos do que deveria, né, para esse tema que nós estamos dizendo de consciência, né, porque quanto tem nos faltado disso. Então, eu acho muito bom quando vocês criam um espaço com esse intuito de estar compartilhando, de estar fornecendo condições das pessoas ampliarem suas visões, ampliarem suas mentes, né, ampliarem suas percepções, seus conhecimentos. Então, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Legal, excelente. Gui, quer falar alguma coisa? Sim, não, obrigado, acho que é um grande prazer, né, estar recebendo o Gilson aqui, que é uma autoridade aí no tema, né, e é um tema muito interessante que a gente fala sobre consciência, porque tem acho que é um tema que tem estado muito politizado ultimamente, né, e a política nesse extremismo, assim, que a gente está vivendo, acho que uma das coisas que menos tem é a consciência mesmo, né, então vai ser legal ter essa perspectiva do Gilson que está vivendo isso com uma ótica, né, como a gente sempre fala aqui, né, de segunda camada, né, como o nosso público já é um pouco mais familiar com a abordagem integral, então vai ser bem legal explorar. Talvez para começar, Gil, se você puder contar um pouco quem que é o Gilson Brito, né, e qual que é a sua trajetória e como que você chegou até aqui, seria interessante para a gente introduzir para os nossos ouvintes. Vamos lá. Gilson Brito, 55 anos, um brasileiro bairrista, goiano, nascido em Anápolis. Eu falo que Anápolis é a capital do Centro-Oeste. Pouco defensor da terra, né? Mas eu sou o terceiro filho, né, de 4, de um casal, Gilson e Conceição, que acabaram vindo para o Centro-Oeste ali na década de 60, onde meu avô foi pioneiro na industrialização aqui. Então, meu avô e meu pai começaram a investir aqui antes da construção de Brasília, da inauguração. Casado com Dona Mônica, pai de 3 filhos, né? Lá em casa eu brinco que tem 3 homens ali com idades distintas que acabam me ensinando bastante diferentes visões do mundo. Hoje eu divido o meu tempo, né, entre os locais que eu tenho a minha atuação profissional, mas assim, hoje estou residindo com a minha família em Goiânia. A minha base profissional é distribuída entre Goiânia e São Paulo. E sou um empreendedor, assim, às vezes o pessoal até brinca, compulsivo, né?
Tem coisas que nascem no seu DNA. Eu nasci numa família empreendedora, num ambiente bastante, vamos dizer assim, competitivo, muito aguerrido, né, muito desbravador. E aí não tem como se sair diferente, né? Você só vai potencializando. Conforme eu tive um início de vida muito precoce, né, de vida profissional, eu sempre fui muito precoce, desde de moleque, com tudo, talvez pela grande vontade de realizar, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a empreender muito cedo, um ambiente que eu vivia era propício para isso, né? E a gente tem mania de dizer, eu vim do agro, eu não vim do agro. Eu falo, gente, a humanidade inteira veio do agro, né? Porque todo mundo foi caçador-coletor em alguma época, depois virou um agricultor, então todo mundo vem do agro, né? Mas eu, na realidade, a minha família é uma família que tem origem em Portugal. Eu sou a 10ª geração, eu gosto muito de estudar a história da minha família, até para honrar a memória dos meus ancestrais. Mas eu sou a 10ª geração de uma família que o primeiro registro que eu consegui localizar no Brasil é de 1745, e que, ironicamente, né, segundo os estudos, né, que nós temos, teve como primeira atividade a pecuária, mas não este modelo de pecuária que a gente conhece hoje, né? Vamos lembrar que a pecuária daquela época era uma pecuária que a única coisa que não valia no animal era a carne, né? Valia a tração do animal, valia o couro, valia... Mas é interessante isso, porque nessas 10 gerações fica muito nítido a mudança do país, a mudança do costume das famílias, a mudança da sociedade, como a gente tem que se comportar. Talvez por isso, Zé, eu fui desenvolvendo uma visão muito prática do que acontecia, mas também, assim, muito holística, mas com uma abordagem muito sistêmica, entendendo como é que esses desdobramentos se dão. Então, por isso eu me sinto muito confortável em estar falando desses temas, porque eles perpassam a minha vida pessoal e a minha vida profissional, né? Então, acho que essa é uma boa forma da gente começar. Legal. Excelente, excelente. Eu acho que, né, como você falou, né, você desde muito cedo aí, trabalhou desde muito cedo, desde 18 anos, 17 anos. Na realidade, eu começo eu falo brincar de negócio, porque existe o termo de empresa familiar, né? Eu sempre disse que a nossa não era uma empresa familiar, era uma família empresarial, é diferente. A gente literalmente não sabia separar essas coisas. E quando eu falo que comecei a empreender, porque desde menino mesmo eu fazia negócios. Legal. Então, por exemplo, eu tenho um dos meus negócios hoje opera muito forte na linha da pecuária. E ironicamente, né, eu trabalho com o setor de distribuição de carne, né, e produção de... E eu vendo, por exemplo, um dos primeiros negócios que eu tive, moleque ainda, foi vender jornal em açougue. Quando eu falo isso hoje em dia, o pessoal fala, como assim? Os meus filhos vêm para vender jornal em açougue. Eu falei, gente, na época que eu vendia jornal em açougue, a embalagem secundária era o jornal. Você tinha bobinas de plástico, você tirava, colocava a carne ali, embalava naquele plástico e colocava o jornal para conservar ali a temperatura. Mas aos 13 anos a gente tinha algumas propriedades rurais, né? E a família, apesar de ter migrado para a indústria, sempre manteve um pé ali na agropecuária. E aos 13 anos, como eu frequentava muito uma das propriedades que tinha uma produção de leite, eu acabei começando a trabalhar e aos 14 eu assumi essa propriedade. Essa é uma propriedade de produção, de criação de holandês, de girolando. Uma propriedade pequena, uns 7 alqueires de terra, que daria aí 30 hectares, vamos dizer assim. Mas eu fui pioneiro na inseminação, eu comecei a investir em inseminação artificial em 1984, né, quando eu tinha 15 anos. Aliás, meu presente de 15 anos foi um botijão de sêmen. Depois eu adentrei na pecuária de corte logo em seguida, porque a família tinha comprado uma fazenda muito grande, eu fui participar da formação dessa fazenda. Na época que nem existia o estado de Tocantins, ainda era o estado de Goiás. Numa época que não tinha ponte, a gente tinha que usar balsa, não tinha telefone, tinha que usar PBX. Loucura. Então, uma loucura. Então, eu comecei realmente muito cedo. A minha atividade foi ampliando, né? Aos 17 anos eu casei. Montei uma empresa de corretagem de cereais com meu irmão, a convite dele. Então, ampliei minha atuação no agro aí para
além da atividade da pecuária. E dentro dessa propriedade eu produzia outras coisas, eu tinha frango, eu tinha postura, então eu tinha um negócio de ovos, tudo pequeno, né? Mas eram os meus empreendimentos. Depois eu passei a trabalhar com cereais, eu comecei a entrar na questão dos suplementos para cavalos, que eu criava cavalo também, que era meu hobby. E aí aos 18 anos eu fui para a indústria, né? Eu ganhava não era suficiente, e eu precisava melhorar os rendimentos, e eu acabei entrando de sócio com meu pai, e nós compramos uma indústria de massas alimentícias, né? E aí eu comecei a minha carreira de industrial aos 18. E aí a coisa foi emendando, realmente aí a partir dos 20, 21, eu cresci mais robustamente na vida executiva, né? Já galguei postos em empresas maiores, né, da família, e não parei mais, né? Tive o privilégio de ter um problema financeiro muito sério na minha família quando eu tinha 26 anos de idade, vivi uma concordata e uma falência. Então, eu vi um movimento de quebra financeira muito cedo. Mas meu pai, na época, falava: meu filho, nós estamos tendo esse problema numa época muito boa para você, porque você vai ter chances de aprender e recomeçar com isso. Talvez a minha idade não seja tão boa, mas a sua é boa. E isso me fez ter que descobrir um outro lado, que é como viver sem aquela estrutura da família, sem a retaguarda do nome, sem a estrutura financeira. E eu construí uma outra vida profissional que me fez chegar até aqui. Tá? Então, assim, eu realmente foi uma vida precoce, que acabou me expondo a muita coisa, mas hoje eu agradeço porque foi a oportunidade de formação que eu tive. Eu tive 41 anos, eu tenho 41 anos de mercado. Tenho 55 de idade e 41 de mercado. Então, não é pouca coisa, não. Já tem 16 anos que eu brinco disso. E gosto, né? Realmente eu tenho uma satisfação. Chega até a ser perigoso isso, porque tudo na vida são trocas, né? Tudo cada decisão que a gente toma é uma renúncia, né? E eu tive que renunciar a muitas coisas da minha vida para fazer tudo isso, né? Hoje eu confesso, né? Eu sempre falei: nossa, que bom, comecei cedo, mas hoje eu diria que talvez seja melhor você fazer naquela idade o que você tem que fazer naquela idade, tá? Só pode fazer com 17 quando a gente tem 17. Não adianta querer com 55 fazer o que eu fazia com 17, que não dá muito certo, não. Total, né? Total. E é engraçado, né? Porque eu vejo que isso foi uma das coisas que eu senti logo que a gente começou a conversar, né? E aí é legal de contar para o Gui, né? Eu senti assim, cara, nossa, eu sempre sinto que eu demorei muito para começar, né? Para me tornar, a gente pode dizer, né? Uma pessoa séria na vida, né? Realmente comprometida com o trabalho, com resultados. Eu demorei muito, eu fui fazer isso muito tarde, né? Com 25 anos, né? Então, né, 26 anos. E aí eu encontro o Gilson, que é justamente o cara mais precoce, né? Então, assim, eu me achando o cara, né, que entrou mais tarde na vida profissional, que tive muita oportunidade de fazer muita coisa, talvez ali com 21, coisas de 16, 17, né? Eu deveria estar fazendo outras coisas, mas eu acho que é isso. Então, você tem essa... Eu confesso que eu sempre me senti atraído pela tua história, né, Gilson? Por ter toda essa precocidade aí, eu sempre me senti muito atraído. Aí eu queria te perguntar um pouquinho hoje da tua atuação, exatamente como se divide aí a tua atuação hoje, e a relação dela com o agronegócio, né? Eu acho que isso é legal também da gente. Conforme eu falei, quando eu tinha 26 anos de idade, nós tivemos um problema financeiro, tivemos uma grande ruptura no grupo, e cada um teve que se reinventar. E meu pai sempre me ensinou que só tinham duas coisas na vida que ninguém nos tomava, a não ser que nós dessemos, que era o nosso conhecimento e o nosso relacionamento. E eu sempre fui muito incentivado, desde muito cedo, a desenvolver isso, a estudar muito, a conhecer bastante e a construir muitos relacionamentos. E aí o que eu fiz? Eu fui empreender, óbvio, que era o que eu tinha na minha veia. Eu montei uma primeira empresa de consultoria muito cedo ainda, e isso foi se robustecendo com o tempo, né? Lógico que eu passei um tempo de desajuste, né? Porque você sai de uma estrutura familiar de grande porte, com grandes empresas, você tem que empreender com nada, né? E vender purificador de água porta a porta não é um negócio fácil de fazer. Mas 2 anos depois eu já tinha me
me recomposto, já tinha montado uma outra base, até que tudo que eu fui vivendo, eu transformei em um negócio que foi fundado em 2002, mas eu acabei comprando essa empresa em 2004. Importante dizer que nesse período todo eu busquei um desenvolvimento espiritual para me auxiliar, né? Eu tinha uma formação religiosa desde muito pequeno, fui criado numa família católica muito tradicional, e eu sempre tive uma ligação muito sensível com Deus, sempre tive um movimento contemplativo com a natureza, aquela coisa toda, e eu adentrei no ambiente de mosteiros muito cedo. Eu comecei a desenvolver um lado espiritual que foi o que me auxiliou. Até que em 2004, durante um dos meus períodos sabáticos, eu tenho esse hábito aí desde de 1998, eu sempre tiro 8 dias por ano para ficar sabático, em silêncio absoluto, que é quando eu me reorganizo, né? Eu presto contas e me reorganizo. E aí, em 2004, eu tive a intuição de transformar toda essa minha história numa empresa. Chamava Atitude Marketing Construir Negócio, que hoje ela cresceu e virou Atitude Inteligência e Gestão Estratégica, que é a empresa minha que eu chamo Cérebro, né? A empresa que pensou a maioria dos meus negócios, ela tem sede em São Paulo, funciona junto com uma outra empresa que eu sou sócio, que é uma empresa de inteligência de mercado. E essas duas empresas, elas ficam como se fossem radares, né? Uma fica monitorando o mercado, olhando oportunidades, e a outra fica ativando essas oportunidades. E nesse exercício, obviamente, com aquele meu perfil empreendedor, eu tenho participação em outras empresas, eu tenho uma holding que mantém participações distintas. Eu já operei alguns setores com bastante intensidade, como o setor da moda, que é um setor que eu gosto muito desse segmento, porque ele é um segmento muito inclusivo, né? Ele é muito gerador de mão de obra, ele gera muita riqueza, ele distribui muita riqueza, ele emprega muita gente, e é um dos setores que sustenta parte do agro, né? E o interessante é que, nesse exercício de monitorar, de ativar, eu acabei fazendo um caminho de volta para o agro, né? A partir de 2015, eu comecei a estudar muito, a partir de 2011, 12, o ambiente das plataformas. Começando a surgir um movimento diferente, comecei a estudar aquela migração da gestão de produto para a gestão de plataforma, descobri esse termo ecossistema, comecei a me aprofundar naquilo, e aí a partir de 2015 eu vi que os fundos, né, o mercado financeiro começou a se movimentar diferente para o lado do agro. O Brasil estava numa crise forte política naquela época. Se a gente se lembrar do Brasil de 5 anos antes, a gente achou que tinha virado o primeiro mundo, né? Agora ninguém segura a gente mais, que era o final do Lula 2 ali, e mal sabíamos que a gente ia ter um paredão pela frente e que ia entrar numa crise, putz, que até hoje nós não conseguimos sair dela. Mas enfim, eu acabei a partir de 2015 mergulhando nessa questão das plataformas, no mundo da influência, no mundo do digital, dessa mudança de formatos de gestão. E aí que eu descobri, eu falei, gente, como é que eu não vi isso? Né? E aí eu comecei a reler algumas coisas, eu fui reler a Terceira Onda, eu fui reler o Choque do Futuro, ou seja, obras que foram escritas lá na década de 80, e falei, cara, esse cara falou isso, e aconteceu isso. E eu comecei a voltar nos planejamentos estratégicos dos projetos, né, porque nós fizemos, essa empresa nossa de inteligência de consultoria, ela fez mais de 80 projetos, né, nas 2 décadas de existência dela. Eu tive o privilégio de participar de muitas mesas diferentes. E eu comecei a voltar para ver se naquele planejamento estratégico a gente estava falando algo disso naquela época. E não estava. Não estava. Cara, o que acontece? Como é que a gente estava tão distraído? E aí, a partir de 2018, eu me reposiciono, né? Eu volto o foco para o agro, eu me aproximo dos fundos de investimento, eu sempre tive facilidade para ajudar em operações de M&A, de apoiar processo de sucessão, até porque eu tenho muito relacionamento. E aí eu fui ajudar, né? Fui trabalhar algumas reorganizações societárias em empresas, fui trabalhar operações de M&A de empresas de amigos. E na hora que eu vi, cara, que tinha mudado, eu falei, cara, surgiu outro Brasil que a gente não sabia. E eu te digo hoje, sem medo de errar, este agronegócio de hoje, que eu atuo através de uma das minhas empresas, chama Agro Selections,
que é uma plataforma, né, um hub de conexão, onde tem diversas soluções distintas para a agropecuária, né, sempre ligada à inovação, à disrupção de mercado, à organização de cadeia de suprimentos. Depois a gente pode explorar melhor isso. Mas uma coisa importante, né, que se a gente vai falar de consciência do agro, e consciência nós temos que lembrar que é a capacidade de um ser de perceber, né, de se conhecer, se perceber e também ter um conhecimento do ambiente externo para que ele possa conseguir interagir com isso. Nós temos uma tendência de achar que as coisas sempre foram como são. Uhum. A gente olha o agronegócio hoje e olha mais de 300 milhões de toneladas de produção, 150 milhões de toneladas de soja. Somos o maior exportador de carne do maior exportador de carne do mundo. E parece assim, foi sempre assim. Nunca foi assim, gente. Uhum. O Brasil, há muito pouco tempo atrás, era importador de carne, era importador de produto básico. Então, assim, o agro brasileiro até a década de 90 era um. O agro brasileiro pós ano 2000, principalmente depois de 2010, é outro. E o agro de hoje já é diferente daquele agro de 2015. Hoje ainda eu estava numa reunião mais cedo, que a gente estava discutindo, estava com um grupo de frigorífico, e eu dizendo, gente, o boi China, né, que a gente fica falando, a China é o nosso grande cliente, o boi China não chegou nem a acabar a primeira infância, porque ele começou em 2018, ele vai acabar a primeira infância ano que vem, eu não sei nem se ele entra, se ele vai chegar lá na puberdade, entendeu? E a gente acha que sempre existiu isso, e isso é um perigo, tá? Porque quando você não tem um grau de entendimento de onde você veio, por onde você teve que passar, então se você já tem dificuldade em fazer uma leitura para fazer um diagnóstico de onde você está, o prognóstico fica muito comprometido. E vamos lembrar o seguinte, quando se fala de agro, você está falando de coisas que demandam prazos e dependem de ciclos não controláveis pela mão humana, tá? Perfeito, perfeito. O agro é uma atividade que não é controlada pela mão humana. Nós não dominamos a natureza, tá? Não tem como dominar tudo, né? Você pode... Não. Exatamente. Não. Esse é um ponto fundamental, né? Quando você está... O agro, eu falei, não tem como você fazer um ciclo de produção de soja, de milho, ser inferior a 100 dias. São ciclos de 100 dias. Olha, não adianta, eu tenho 4 meses de estresse hídrico durante o ano. Uhum. Olha, o ciclo de gestação de uma vaca é de 9 meses. O ciclo de cio dela é de 21. Né? Não tem como aumentar a produtividade, né? Fazer um cai-100. Não, o rumen de bezerro demora 4 meses para ser formado. Eu falo, o animal, um bovino não nasce ruminante, ele nasce mamífero, depois que ele vai ruminar. Então, assim, e aí começa o desafio. No mundo onde tudo é instantâneo, onde eu acho que eu vou controlar uma economia porque eu coloco uma taxa da Selic em X, cara, no agro não é bem assim. Existe uma série de variáveis que não são controláveis por nós. Pelo contrário, a gente pode atrapalhar esse ciclo. Uhum. A gente pode na ânsia de controlar e de querer né, que pode acabar atrapalhando esse ciclo. Eu posso aumentar o estresse hídrico, que já é natural, entendeu? Uhum. Mas eu não dou conta de falar, não vou ter um estresse hídrico durante o ano. Então, isso é muito sério, porque se a gente vai falar em consciência, a primeira coisa que eu sugiro, a gente entender o que fez, né, o que aconteceu para que nós chegássemos nessa posição de hoje. E desmistificar algumas coisas do tipo, o agro sustenta o Brasil. Eu não concordo com isso. Eu acho isso um discurso, eu não quero ser ofensivo, mas eu acho um discurso marqueteiro demais, pouco elucidativo e nebuloso da forma como é dito. Porque se a gente for falar assim, o peso da agropecuária no PIB é de 8%, 9%. Para ele chegar lá nos 28, 26, 29, 30, que cada um anuncia do jeito que quer, eu tenho que colocar o faturamento de muitos setores, meu amigo, da economia secundária e terciária, entendeu? Então, eu tenho que colocar lá o faturamento de grandes frigoríficos, eu tenho que colocar o faturamento de grandes redes de supermercado, de transportadoras, não, mas tudo isso é agro. Não, se for falar tudo, então,
Vem da natureza. Tudo é água. Ué, nós viemos da terra, então a terra é água, então nós somos água. Morrer, vamos para cinza, vamos voltar para a terra, então nós somos água. Então, se a gente fosse separar, nós temos que entender o seguinte: olha, o Brasil tem uma pujança na produção da agropecuária, é um grande produtor de commodities. Perfeito. Nós alimentamos, não, nós somos um grande produtor de commodities, estamos nos preparando para ser um grande produtor de alimento, mas somos ainda um grande produtor de commodities. Tá? Eu temo por esse enaltecimento exagerado do agro, porque a agricultura está na atividade primária. Então, é onde eu tenho menos agregação de valor, gente, são nas atividades primárias. Perfeito. Então, vamos lembrar, nós estamos num mundo onde um dos países que foi o maior fabricante há muito pouco tempo atrás, que era os Estados Unidos, mudou o modelo econômico dele de uma economia de produção para uma economia de consumo. Nós estamos numa era onde as 5 maiores empresas do globo não tem nada de reserva de petróleo, não tem nenhum hectare de terra, não tem X mil caixas de estoque de nada. São empresas que lidam com inteligência. Exato, então, exatamente. Eu acho que agora é importante a gente ter uma reflexão para a gente ter realmente um entendimento, né? A gente ter a consciência do que nós somos, do que nós fomos, o que aconteceu para a gente chegar aqui, para aí sim, o que nós podemos ser? Aí sim, se a gente começar a perguntar o que nós podemos ser, eu acho que aí nós estamos numa posição de destaque, que a gente pode explorar isso agora. Legal, legal. E assim, aí eu já explorando um pouquinho, você colocou essa coisa essa diferença entre ser um produtor de commodities e um produtor de alimentos, né? Ou seja, o Brasil hoje, de alguma maneira, e a gente vê isso, né? Pelo menos eu com alguns produtos que eu sou consumidor e gosto, né? Então você vê lá, por exemplo, café, né? Então café, os principais cafés que a gente compra acabam não sendo brasileiros, né? Então, assim, enquanto a produção, o grosso da produção é aqui, mas o café em si, a marca, né? Não é brasileira. Eu acredito que isso deve acontecer com grande parte dos produtos que têm origem no nosso agro, né? Quando que é exportado como commodity, né? Como vendedor de commodity. Como você vê essa formas de preencher essa lacuna aí né, entre o produtor de commodities e o produtor, né, de alimentos, efetivamente? A primeira coisa que eu acho que é importante, se eu falar alguma coisa que fique ininteligível, me ajudem, né? Porque como eu lido muito com a turma do agro, eu falo na linguagem do agro. A terminologia. Então, a diferença de commodity para alimento. A commodity está ligada à matéria-prima e a algo que não tem um preço que cada um estipula o seu. A commodity que estipula o preço é dado, né? Você tem um órgão, exemplo, soja. Soja a gente segue o direcionamento da CBOT, que é a Bolsa de Chicago. Olha, óleo de palma, a gente segue o direcionamento da Bolsa de Kuala Lumpur, na Malásia. Perfeito. Que é diferente de colocar preço num produto, que eu já processei, geralmente coloquei uma marca e eu vou atribuir um preço, ou seja, eu acho que vou agregar valor naquilo. Então, quando eu falo nós somos um grande produtor de commodities, por exemplo, soja, quais são os 2 principais produtos nossos? Por exemplo, o agro hoje é o maior exportador do Brasil, é responsável por uma parte da exportação nossa. E as 2 carteiras mais pujantes é a carteira de proteína, que é composta por 2 proteínas, animal e vegetal. Então, nós somos hoje o maior exportador de proteína bovina do mundo, somos o 2º maior produtor e o maior exportador. E somos muito bem posicionados em frango, em suíno. Soja, para vocês terem uma ideia, nós somos o maior produtor e o maior exportador. Se colocar Brasil e Estados Unidos juntos, 72% da soja do mundo está nesses 2 países. 22% da soja do mundo está no Cerrado, só para você ter ideia. Só que, por exemplo, vocês já comeram soja? A gente não come soja. Você come biscoito, você come sorvete, você come vários produtos à base, você usa o óleo de soja. Mas é o seguinte, o destino da soja que você planta ou é a exportação,
ou é o consumo interno junto a uma indústria esmagadora. Quando você esmaga, ou seja, você processa esse produto, aí sim, estou transformando uma commodity em produto. Aí vão sair dois produtos. O produto óleo de soja, que vai virar um produto, ele é commodity até ele ser refinado. Na hora que ele for refinado, ele vira um produto, vai receber uma marca e vai para onde venda. E eu vou tirar o farelo de soja, que é um produto destinado para alimentação animal, que vai alimentar um frango, vai alimentar um porco, vai alimentar um bovino, que vai depois ser abatido e transformado num produto. Então, essa é a diferença. Por exemplo, os Estados Unidos é o maior produtor mundial de alimentos. Por quê? Porque ele é o maior consumidor, gente. Os Estados Unidos tem 5% da população do mundo e consome 1/3 do consumo do mundo. Então, ele é um grande produtor de alimentos porque ele é um grande consumidor de alimentos. A China é o segundo maior produtor de alimentos. Mas por quê? 1,4 bilhão de pessoas para se alimentar. Agora, o que muda, e aí é importante entender que você falou, como a gente deveria se comportar, e você citou o café. Como nós somos o terceiro maior, porque eu estou tirando a Europa disso, porque a Europa, para aparecer hoje, ela tem que ser chamada Comunidade Europeia. Se chamar a Europa sem se chamar a Europa, ela perdeu totalmente a relevância nisso. Tá? Então, o Brasil é um player muito poderoso, porque nós temos um mercado interno pequeno e uma capacidade produtiva grande. Então, significa que nós vamos ser sempre um player exportador poderoso. Mas que, na minha visão, não deveria ser tocado como uma colônia. E eu, às vezes, temo da gente ainda estar sendo tocado como uma colônia. Perfeito. Então, por exemplo, o café. O café, eu vou até te dizer uma coisa. Nós sempre fomos um grande produtor e um grande exportador de café. Os Estados Unidos também é o maior consumidor de café, mas não produz café. O Brasil é um grande produtor, é um grande exportador e é um grande consumidor, tá? Se não me engano, nós somos o segundo maior consumo do mundo de café. Por exemplo, até a década de 90, nós produzimos muito café, mas com pouquíssima qualidade. Qualidade, né? E a nossa luta naquela época era com a ABIC, por exemplo, a Associação Brasileira da Indústria de Café, pedindo para o produtor não misturar nada no café. Né? Que era muito comum o produtor pegar algumas coisas e o torrefador e misturar ali para ter mais competitividade. O Brasil de hoje é o inverso, tá? Os melhores grãos do mundo hoje, parte deles são produzidos no Brasil.